E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto? Esse tema aqui é, sem brincadeira, a espinha dorsal do direito constitucional para qualquer concurso. É aqui que o jogo é decidido, onde a banca separa quem está realmente preparado. Então, bora desvendar juntos o que o Sebrasp mais quer saber sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. E é a mais pura verdade. Cada detalhe que a gente vai ver aqui não é só teoria de livro, não. É um ponto a mais na classificação final. Entender isso é estratégia pura. O Sebrasp, a gente sabe, adora criar aquelas armadilhas, aquelas pegadinhas com esses conceitos, mas hoje a nossa missão é mapear e desarmar cada uma delas. Então, esse aqui é o nosso plano de batalha de hoje. Primeiro, a gente vai navegar pelo mapa das gerações de direitos. Depois, vamos dissecar as características e, claro, as pegadinhas mais comuns. Em seguida, entender como esses direitos se aplicam no dia a dia. E para fechar, aquele resumo tático, de ouro, para fixar tudo na mente. Preparados? Vamos lá! Ok, começando pelo começo. As famosas gerações, ou, como a doutrina mais moderna prefere chamar, as dimensões dos direitos. O ponto mais importante aqui, o pulo do gato, é entender que elas não se substituem de jeito nenhum. Elas se acumulam. Uma nova geração se soma à anterior, sabe? Expandindo cada vez mais nosso escudo de proteção. Para facilitar a vida, vamos usar o macete LIF, que resume tudo: liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira geração, a da liberdade, exige que o Estado se abstenha, que ele tem um dever de não fazer. Já a segunda, focada na igualdade, exige o contrário, uma ação, um dever de fazer, de prestar serviços. E a terceira, da fraternidade, expande isso tudo para direitos coletivos, como direito a um meio ambiente equilibrado. É aqui que mora a diferença fundamental, e é isso que cai na prova. Na primeira geração, o Estado tem o dever de não fazer. É como se o cidadão dissesse: Estado, fique fora da minha vida, da minha propriedade, ok? Agora, na segunda geração, a conversa muda completamente. O cidadão passa a exigir: Estado, eu preciso de saúde, preciso de educação, de trabalho. É um dever de fazer. Entender essa distinção vale ouro em pó na hora da prova. E claro, né, a evolução não para por aí. A doutrina já fala bastante numa quarta geração de direitos que está totalmente ligada às novas tecnologias. Pense em proteção de dados, engenharia genética. O Sebrasp pode muito bem cobrar isso em questões mais aprofundadas, para realmente diferenciar os candidatos que estão na ponta. Seguindo nosso plano, agora a gente entra no que eu chamo de campo minado do Sebrasp, as características dos direitos fundamentais. Cada uma delas é um item em potencial de certo ou errado ali, só esperando para pegar quem não está com a atenção em dia. Bom, aqui estão as características principais. São históricas, porque foram conquistas ao longo do tempo, são universais, porque valem para todo mundo. Mas vamos focar em duas que são as queridinhas do examinador na hora de criar confusão. Atenção máxima aqui, pessoal! Essa é a pegadinha clássica. Irrenunciabilidade significa que não dá para abrir mão de um direito para sempre. Ninguém pode chegar e assinar um contrato renunciando à própria vida, por exemplo. Mas o não exercício é outra coisa. É a possibilidade de, temporariamente, não usar um direito, como quando alguém escolhe não votar. A banca vai misturar esses dois conceitos só para induzir ao erro. Fiquem ligados. E aqui está a regra mais importante de todas. É para anotar, grifar, colocar na parede. Nenhum direito fundamental é absoluto. Isso mesmo. Isso quer dizer que eles podem ser limitados sim, quando entram em choque com outros direitos. A liberdade de expressão, por exemplo, é importantíssima, mas ela não serve de escudo para o crime de calúnia. O ponto crucial aqui é o seguinte: embora os direitos possam ser ponderados uns contra os outros, existe um núcleo que é intocável. E esse núcleo é a dignidade da pessoa humana. Ela é a base, o alicerce de todo o sistema. É o limite dos limites. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real. Porque esses direitos não valem só na nossa relação com o governo, não. O termo técnico para isso é eficácia. Pense nisso como se fosse o raio de ação de um direito fundamental. A grande pergunta é até onde esse direito vai? E como a gente vai ver, ele pode apontar para duas direções principais. A eficácia vertical é aquela clássica que a gente aprende primeiro, o indivíduo contra o poder do Estado. Uma relação desigual. Mas a eficácia horizontal, essa é a que o Sebrasp adora cobrar. É a aplicação desses direitos nas relações entre pessoas, lado a lado. Pense em contratos de trabalho, relações de consumo e até mesmo dentro de clubes e associações.
Esse exemplo aqui deixa tudo muito claro. Mesmo sendo uma entidade privada, um clube não pode simplesmente expulsar um sócio sem garantir o direito à ampla defesa ao contraditório. E por que não? Porque os direitos fundamentais irradiam seus efeitos para as relações particulares. Isso é eficácia horizontal na veia. E para fechar essa parte, um princípio super importante: a vedação ao retrocesso. O que isso significa? Que uma vez que o Estado avança e garante um direito social, um direito de segunda geração, lembram? Ele não pode simplesmente voltar atrás depois. Conquista social é para ser protegida e não eliminada. Ufa, chegamos na fase final do nosso plano tático. Agora é a hora de consolidar tudo o que a gente viu e gravar os pontos que vão garantir a aprovação. Vamos para o nosso resumo de ouro. Se for para lembrar de apenas 3 coisas dessa nossa conversa, que sejam estas aqui. Primeiro, primeira geração é sobre liberdade, o Estado não faz. Segundo, segunda geração é sobre igualdade, o Estado faz. E terceiro, a regra de ouro, nenhum direito absoluto, eles se limitam. Só com isso aqui já dá para resolver uma quantidade gigantesca de questões. A pergunta final que fica é essa. Com essas ferramentas em mãos, a aprovação fica muito mais perto. Não se trata só de acertar umas questões, mas de construir uma base sólida para se destacar e, finalmente, conquistar a tão sonhada vaga. E aí, curtiram essa tática? Então bora fazer parte do time de aprovados. Se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like na análise e, claro, ativem o sininho para não perder a próxima aula. E o mais importante de tudo, indiquem esta tática para aquela pessoa que também está na batalha e precisa gabaritar. A jornada fica mais leve quando a gente se ajuda. A vitória de um fortalece todo o grupo. Vamos juntos até a posse.